Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo e estamos iniciando o Profusão Ciência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os locais mais extremos da Terra. Isso mesmo, se você já curtiu o nosso título, já vai se acomodando aí na cadeira, pega uma pipoca, um refrigerante. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E se você já quer fortalecer agora a gente aqui no começo, já vai deixando agora aquele like, tá bom? E bora pro vídeo! Quando nós pensamos em lugares extremos, a gente nunca pensa em colocar um lugar desses num roteiro de viagens, ou se não, em muito menos se aventurar por lá. Muitos desses locais só são visitados mesmo por equipes de cientistas, ou se não por habitantes próximos. Na grande maioria desses locais não existe nem moradores dessa região por conta de tão inóspitos às vezes que esses locais são. Para começar a falar de lugares exóticos, a gente vai falar do lugar mais quente do mundo. O lugar é o Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos. Esse lugar, em 1913, registrou a incrível temperatura de 56,6 graus Celsius. Isso fez com que ele batesse a maior temperatura já registrada na face da Terra. A localização geográfica do Vale da Morte acaba propiciando para que ele tenha esses picos de temperatura. O Vale da Morte, como o próprio nome já diz, é um vale, só que esse vale ele tem uma característica diferente. A formação geográfica dele, né, a formação geológica dele, não permite com que ventos entrem nesse vale, fazendo com que o ar que está ali dentro ele é aquecido durante o dia e não tem para onde ir. Então as temperaturas desse lugar acabam batendo temperaturas extremamente altas. No inverno, normalmente os turistas gostam de passar por lá, pois existe uma estrada que corta o Vale da Morte, que até é bem conhecida, já foi utilizada em filmes e tudo mais, em que o pessoal passa, pois falam que a vista é muito paradisíaca. Agora, em contraponto ao último que a gente falou, a gente vai falar sobre o lugar mais frio da Terra, que já registrou a temperatura mais fria da Terra, que foi a estação Vostok na Antártida, no Polo Sul. Essa estação é uma estação majoritariamente científica, né? Normalmente ela tem colaboração com diversos países que acabam mandando seus cientistas para lá, e para chegar na estação Vostok é somente via barco. Normalmente o tempo, quando dá uma trégua, o pessoal consegue chegar de barco lá, e são barcos especiais, os famosos quebra-gelo, que são aqueles barcos adaptados para conseguir passar pelas camadas de gelo congeladas do mar para chegar até a estação. Em 1983, a estação Vostok registrou a temperatura de 89,2 graus negativos, o que fez com que esse local recebesse o título de lugar mais frio da Terra. Normalmente, o contingente que fica instalado na estação Vostok é de cerca de 1.000 até 4.000 pessoas. Então realmente é um local bem grande, né? Onde reúne várias nacionalidades e várias especialidades de pesquisa. Agora, indo para um lugar não menos inóspito do que a Antártida, seria o lugar mais seco do mundo, o deserto do Atacama, no Chile. Lá, o nível de precipitação anual é cerca de 15 milímetros por ano. Isso é extremamente pouco. No Brasil, isso daí talvez você se registre em apenas alguns dias de um mês. Então, realmente lá existem anos, né, que ficam um ano até sem chover. Já foi registrado até períodos de seca maiores. Porém, existe alguma forma de vida lá, né, como o rato orelhudo e a raposa cinza da América do Sul, que são animais que se adaptaram a viver em climas extremamente secos, né, e áridos, mas que acaba atraindo muitos turistas para conhecer, né, o deserto do Atacama, porque realmente as vistas são exuberantes. Uma das curiosidades é que o deserto do Atacama ele é tão considerado inóspito que a NASA já mandou rovers e equipes para fazer testes no deserto do Atacama, fazendo simulações como se eles estivessem em uma missão em Marte. Eles acreditam que aquele tipo de terreno e as condições em que você encontra lá sejam muito parecidas do que a gente vai encontrar no planeta vermelho quando a gente for para lá. Agora a gente vai para outro ponto mais extremo da Terra, que seria a montanha mais íngreme da Terra. Esse título pertence ao Monte Thor, que fica no Canadá. Esse monte ele tem a maior queda vertical do mundo, que são 1.250 metros, em um ângulo de 15 graus. Realmente ele é extremamente estreito. Se vocês olharem imagens dele, ele possui quase uma curvatura na negativa, o que acaba atraindo muitos turistas que vão fazer o que seriam escalada, né? E também muitos turistas que vão para acampar, porque realmente a vegetação e a vida natural que tem em volta é abundante. Continuando com os nossos
locais mais extremos da Terra, a ilha mais isolada da Terra, ou nesse caso, o arquipélago mais isolado da Terra, que seria o arquipélago de Tristão da Cunha, que fica no Oceano Atlântico. Ele está a aproximadamente 1.500 milhas do continente mais próximo habitado. Para chegar lá, é necessário praticamente uma semana de barco para você poder chegar lá. Esse local foi usado durante muitos anos para os navegadores que faziam viagens entre Europa e Ásia, né, e utilizavam o Tristão da Cunha como se fosse um porto seguro no meio desse caminho tão longo. Uma curiosidade sobre Tristão da Cunha é que lá moram cerca de 250 pessoas, né? E essas 250 pessoas, elas dependem desse um barco que chega aproximadamente de uma em uma semana ou de 15 em 15 dias. O local é realmente bem inóspito, contando com pouquíssimos aparelhos médicos e uma assistência bem precária. Então, praticamente tudo que as pessoas dessa cidade vão pedir vai demorar, às vezes, semanas para chegar lá. E às vezes, se for algo realmente importante, elas vão acabar ficando na mão. Uma outra curiosidade sobre Tristão da Cunha é que existe um vulcão no centro do arquipélago, né? O que acaba formando um arquipélago quase com um círculo perfeito em volta desse vulcão, em que nos anos 60 acabou havendo uma erupção vulcânica em que o vulcão ficou durante meses ativo. E isso daí acabou fazendo com que os moradores de lá pensassem em realmente deixar o arquipélago. Agora, continuando nas águas dos lugares mais extremos da Terra, a gente tem o que seria as águas mais perigosas da Terra, que fica em Gunsbai, na África do Sul. Essas águas elas são tão perigosas porque quando você pensa em mar e pensa já no que de repente poderia te atacar e tudo mais, por mais que a gente saiba que a grande maioria desses ataques não é proposital, é do temido e grandioso tubarão branco. Em Gunsbai é a maior concentração de tubarões brancos do mundo, já registrados, né? Nesse local, localidade marítima, né, fica perto da famosa Shark Alley, que o próprio nome já diz, né? É como se fosse um pequeno canal, em que nesse canal se tem uma grande concentração de tubarões brancos. Na realidade, os cientistas eles ainda estão estudando do motivo para que os tubarões se reúnam nessa localidade específica do globo, mas o fato é que de repente dar uma nadada por lá, ou se não tentar de repente dar uma refrescada naquelas águas, definitivamente não é uma boa ideia sem o equipamento apropriado e talvez até uma gaiola de proteção. Agora, a gente pensando nos lugares mais extremos da Terra. Se você for pensar assim, qual que é o local mais alto do planeta? Muitas pessoas vão falar daquela famosa montanha gelada. Não. Mas ainda não. Se a gente for considerar do centro da Terra até o topo dessa montanha, por incrível que pareça, o Monte Everest não é a maior montanha do mundo. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O que seria a maior montanha do mundo, se contando do centro da Terra até o seu topo, seria o Chimborazo, é um monte, né, um vulcão inativo que fica no Equador. Esse monte, pelo fato de ele estar no Equador, né, nosso planeta ele não ser um círculo perfeito, né, ele é um geóide, acaba que pelo fato dele estar no Equador, nas partes mais extremas do globo, faz com que a distância entre o seu pico e o centro da Terra seja maior do que o próprio cume do Everest. Então, se a gente for fazer essa contagem, realmente o Chimborazo ele acaba sendo o maior monte do planeta. Se comparado com o Everest, o Chimborazo ele é quase 1,8 quilômetros mais alto. Porém, isso daí, novamente, a gente tem que contar do centro da Terra até o seu cume. Se a gente for contar do centro da Terra até o cume do Everest, dá aproximadamente 6.382 quilômetros. Já o Chimborazo, 3.384 quilômetros. Então a gente vê aí que realmente se for contado dessa parte, né, e considerando o formato do nosso globo, o Chimborazo é o maior monte do planeta. Agora, para todo mundo não me xingar nos comentários, vamos lá. A montanha mais alta do mundo, claro, é o Everest, que fica na cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete. É considerada a montanha mais alta do mundo. Ela possui 8.848 metros de altitude. Isso realmente é muito alto. No seu cume existem diversas estações, né, com que os escaladores eles vão passando por diversas etapas, né, até chegar no topo, que é o tão sonhado de todo mundo que faz a escalada no Everest. Por incrível que pareça, para se escalar ele hoje em dia custa a bagatela de aproximadamente $10.000. Esse é um valor aproximado entre várias equipes que fazem a escalada de lá. Mas o que torna esse local tão inóspito, na realidade, é quando o pessoal se aproxima da metade para cima dele, né? Que geralmente o ar, quanto mais alto, ele vai ficando mais rarefeito, o que pode causar uma série de problemas no pulmão de quem tenta encarar essa jornada, né? Podem encarar como embolia pulmonar, ou se não, o que eles chamam
de mal da montanha, né, que seria a pessoa começa a ficar desnorteada, começa a ter problemas nos brônquios e vários outros problemas no corpo, né, que vão causando esse mal de altitude, e também as temperaturas, que a média na parte superior do Monte Everest é de menos 50 graus. Realmente é uma aventura para poucos, né? Vários já perderam a vida tentando chegar no topo e, inclusive, alguns eles ainda estão lá. Alguns eles não foram encontrados, né? Às vezes acontece, avalanches não são difíceis de ocorrer naquele lugar. Então, às vezes até os turistas, né? E o povo que mora no Himalaia, que são os chapas, que são os rapazes que normalmente carregam os materiais dos escaladores e tudo mais. Normalmente já aconteceram tragédias em que tiraram a vida de muitos escaladores e muitos chapas. Uma curiosidade interessante sobre o Monte Everest é que antigamente ele se chamava Pico 15, porque os picos eles eram enumerados, na realidade. Só que o inglês, George Everest, foi um dos escaladores em que acabou dando o nome para montanha. Então fica aí uma informação extra para vocês. Agora, mais extremo de todos esses, talvez, e mais inóspito do que todos esses, a gente tem o local mais profundo da Terra, que é conhecido como a Fossa das Marianas. Mas a Fossa das Marianas ela é bem grande, né? Ela fica no Oceano Pacífico, ali próximo do que eles chamam de Círculo de Fogo, né? Que seriam das placas tectônicas, a divisão das placas tectônicas. E ele tem uma questão de que ele é extremamente, além de ele ser extremamente profundo, ele também é muito grande, né? Largo em seu tamanho. Em comprimento, a Fossa das Marianas tem 2.250 quilômetros de extensão, com uma largura de cerca de 69 quilômetros, e o local mais profundo desse, que é o que interessa, que é o que fez ele merecer esse título, a Depressão Challenger. A Depressão Challenger, ela tem aproximadamente 11 quilômetros de profundidade. Isso é realmente muita coisa. Pouquíssimos materiais construídos pelo homem conseguem chegar lá embaixo intactos. Atualmente a gente tem uma lista aí de aproximadamente três famosos exploradores que já conseguiram descer. Inclusive um deles é o James Cameron, o diretor do Titanic, Avatar e outros filmes. Ele foi o primeiro a descer sozinho, né? Ele construiu um submarino que suportaria essa pressão, que é de aproximadamente 1000 vezes a pressão que a gente sofre aqui na superfície. Então realmente para qualquer submarino, qualquer coisa assim, ser esmagado é muito fácil. Tem uma outra coisa muito interessante, é que se a gente pegasse a nossa montanha do último que a gente falou aqui da nossa lista, o Monte Everest, e colocasse ele dentro da Fossa das Marianas, ele ficaria totalmente encoberto. E ainda iam faltar vários metros ainda de água por cima dele. E isso daí mostra o quão grande a Depressão Challenger é. E um outro fato que é extremamente incrível são que existem animais lá embaixo que sobrevivem a essas temperaturas inimagináveis, né? Porque lá é extremamente frio, não chega luz. Com essas pressões tão extremas, normalmente esses animais, eles são animais que eles não têm o senso de visão muito bem desenvolvido, né? Geralmente são animais que possuem o fator de luminescência, que torna eles, às vezes, visíveis naquela parte de baixo. Por mais que os outros não tenham uma visão muito aguçada, quando você acende uma luz num lugar que é completamente escuro, você se torna um chamariz. E muitos deles acabam usando isso como táticas de caça e tudo mais. Então, realmente é um lugar muito interessante, é quase alienígena pra gente, já que a gente tem pouquíssimos estudos. Uma coisa muito ruim é que na última expedição que a gente acompanhou para Depressão Challenger, foram encontrados lixos lá embaixo, na parte mais profunda, como sacolinhas e garrafas plásticas. A gente vê que o homem ele já está conseguindo chegar nesses lugares que ninguém pensaria. Não a gente diretamente, mas o nosso lixo que a gente produz e acaba colocando no nosso planeta. Que merda, hein? Com esse vídeo a gente percebe que a Terra ela é muito mais vasta do que a gente poderia imaginar. Né? De repente a gente fica olhando direto pro espaço, imaginando que, nossa, lá vai ter coisas incríveis e tudo mais, sendo que aqui na Terra a gente já tem um ecossistema, uma fauna, uma flora e um planeta extremamente diversificado, que nem sempre é um local tão propício para a vida humana, mas que a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho no planeta e que existem muitas outras espécies que habitam esses locais e se dão muito bem lá. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo pra gente, já fala assim, pô, cara, eu gostei do vídeo e tudo mais. Vamos continuar aquele mesmo desafio que a gente fez no último vídeo, que seria de você indicar ele pra um amigo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com outros amigos, mas o nosso desafio é que você compartilhe com um amigo. Realmente mostra o vídeo pra um amigo. E vamos ver se eles vão gostar. E pede pra eles darem um feedback também nos nossos vídeos aqui embaixo, tá bom? Quem não se inscreveu até agora, se inscreve. Já deixa aquele curtidinha. Se você falou assim, não vou curtir no começo, mas agora você pode curtir no final aqui. Agora a gente tá esperando.
esperando. Ativa o sininho para não esquecer das notificações, tem muito vídeo legal aqui. Então, faz o seguinte, entra aqui depois que acabar esse vídeo, entra aqui no nosso canal e vai ver os vídeos. Tem muito vídeo engraçado, vídeo família, vídeo para vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado pelo vídeo, por vocês terem ficado até aqui e até a próxima! Não, sem biquinho, né?